palavra de hoje é desperte tu pelos talentos que Deus te deu. Desperte tu pelos talentos que Deus te deu. Você que me ouve em sua casa, o há de ouvir, o tema de hoje é desperte tu o talento que Deus te deu. A palavra de Deus nos diz, obrigado, bem. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu me prostro na tua presença. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Pai, fale conosco nesta manhã, a todos que aqui estão, os que estão nos ouvindo. Fale, Pai, nós damos liberdade ao teu Espírito Santo e pedimos que retire desse ambiente também os que estão em casa, todo espírito de incredulidade, de surdez, apatia, sonolência, sai agora, em nome de Jesus, para que somente o Espírito de Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações,
protege e guarda os pastores da tua casa. Desperte os líderes de células e supervisores. Graça te dou àqueles que trabalham na tua casa, Pai. Guarda minha família, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, graças a Deus. Podem sentar. Queridos, nós sabemos uma coisa. A palavra de Deus aqui ela é clara. E nós vamos ser objetivos, porque Jesus falava em parábolas. E essas parábolas eram que pudessem ser, na verdade, um mistério e somente revelada através do Espírito Santo de Deus. Às vezes as pessoas interpretam de uma maneira, mas o Espírito Santo fala de outra maneira. Essa palavra de Deus aqui sobre os talentos, ela nos fala muito. Se nós lembrarmos a respeito, ele começa falando aqui, quando ele fala, pois será que, olha, pois aí no versículo 14, pois será como um homem que, ausentando do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. Em Atos capítulo 1, do versículo 9 a 11, nós vamos ver algo que Jesus está falando dele. Foi quando ele ascendeu ao céu. Aí no versículo, ele diz o seguinte, ó, ditas essas palavras, pois Jesus é levado às alturas, à vista deles, à vista dos discípulos, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Encobriu os seus olhos. Então, Jesus se ausentou da nossa presença. E se confirma aqui em Atos. Acho isso para que nós possamos entender o texto. Jesus então quer dizer o seguinte, olha, eu vou para o meu Pai. Vou estar à destra do meu Pai. E aqui ele distribuiu dons e talentos para cada um de nós. Nós sabemos muito bem que antes mesmo disso, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, olha que ele foi claro com os discípulos, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então nós vamos poder entender um pouco o que quer dizer quando ele fala a respeito dos talentos. Agora vamos observar então, Jesus Cristo foi para o Pai. E ele nos garante, não vos deixarei órfãos. Significa, nós não estamos abandonados. Nós temos o Senhor conosco. Se temos o Senhor conosco, Ele deixou talentos, dons, compromisso, que é feito de uma forma individual e de uma forma da igreja. A igreja, essa aqui pode ser também os talentos dirigidos à igreja de Jesus. E nós vamos entender muito bem, porque uns sobressaem e outros se afundam. Igreja que sobressai, igreja que afunda. E o Senhor, dono das nossas vidas e dessa terra, diz o seguinte: Ele confiou os seus bens. Confiou os seus bens. Aquilo que você tem pertence a quem? Eu não ouvi. O que você tem pertence a quem? Nós temos que entender isso. Deixou os seus bens. A saúde que eu tenho não é minha. A profissão que eu tenho não é minha. A igreja que eu sirvo não é minha. Vocês não é da igreja. Vocês são todos proprietários do Senhor Jesus. Por isso que é claro e diz o Senhor: confiou os seus bens. Aquilo que ele tinha de mais precioso no seu reino, ele deixou com você. E diz o versículo 5, versículo 15: a um deu 5 talentos, e outros 2, e outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. O que quer dizer a sua própria capacidade? Para que você não olhe o que o outro tem. Não olhe a capacidade que Deus deu a fulano ou a ciclano. Ele deu a você
a capacidade que você tem para agradá-lo. Não adianta você querer o dom de outro. O dom que Deus te deu é porque Ele viu que você tem condições de cumpri-lo.